calma. Seja esta a primeira palavra do nosso encontro, iniciando o estudo do capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Trago para nós, iniciando as reflexões, esta página do Espírito André Luiz, muito conhecida. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Seu motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Estamos assim, almas queridas, iniciando o estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesta oportunidade, detendo-nos no primeiro tópico ou tema, injúrias e violências, que está nos números de 1 a 5. Rogo a Jesus abençoar a todos nós. Abraço a nossa mana Rosa, os amigos Marcelo, Roselina, Toninho de Jesus e tantos outros corações queridos, a Mima, os companheiros do Centro Espírita Francisco Boris de Franca, os companheiros que já estão aqui conosco também, nesta noite abençoada. Sugiro a todos que puderem que abram o Evangelho no capítulo 9 e que nos detenhamos agora nos números 1, 2 e 3. Bem-aventurados
os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mesmo Evangelho de Mateus, mesmo capítulo, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Como observamos facilmente, o Evangelho, nesta oportunidade e nas próximas semanas, está e estará nos convidando, através do estudo, à calma, à serenidade, ao equilíbrio, à harmonia, ao autocontrole, ao autodomínio, à ordem, em uma palavra, à paz. Não há necessidade de muito esforço para percebermos que tudo em a natureza trabalha silenciosamente e serenamente. Tudo o que é de origem divina, de natureza divina, de procedência divina, guarda estas características de serenidade e de silêncio. E à medida em que o Evangelho vai penetrando a criatura, dominando-a, conquistando espaços importantes na sua intimidade, esta criatura vai avançando a passos decisivos para a conquista, para a realização e a manutenção desta serenidade, desta calma, desta harmonia, tendo em vista as condições evolutivas que caracterizam a maior parte da humanidade encarnada. Compreendemos, então, porque a violência é ainda tão disseminada, tão frequente, tão constante. Porque a nossa humanidade, em que pese os progressos de ordem material, os progressos de ordem intelectual e de ordem cultural, permanece ainda na infância
emocional e por isso se permite de maneira muito acentuada, grave e severa, a violência em todos os seus matizes, em todos os seus tons, tendo em vista a escala de valores vigente no mundo. A tendência é considerarmos como sendo uma pessoa realizada aquela que amealhou grande patrimônio, grande poder, grande autoridade, aquela pessoa que conseguiu projetar-se em seu meio social através da conquista de títulos acadêmicos e de outros fatores mais. Mas, à luz da espiritualidade, à luz do Evangelho do Cristo, pessoa realmente realizada, autorrealizada, é aquela que vem conquistando a si mesma, melhorando o domínio próprio, alcançando níveis mais profundos de brandura, de afabilidade, de mansuetude, de mansidão. Em verdade, a criatura realmente autorrealizada é aquela que se tornou, mediante esforço continuado e perseverante, uma pessoa no seu habitual calma, serena e mansa. Mas pergunta-se, em que consiste a mansidão? Mansidão significa apatia, amolentamento, falta de caráter, covardia moral. Mansidão é o mesmo que fugir às obrigações, é eliminar sempre e em todas as situações a força, a coragem, a energia por vezes necessária no enfrentamento das lutas, dos desafios existenciais. Podemos dizer que toda pessoa apática, preguiçosa, covarde, é uma pessoa calma, serena, mansa, branda, afável. De forma alguma devemos confundir as ideias, os conceitos. Pessoa mansa é aquela que, em verdade, desiste de toda e qualquer manifestação da violência, mas, ao desistir da violência em quaisquer de suas manifestações, esta pessoa vai fazer-se valer da força do Espírito, porque esta pessoa já descobriu em si o poder espiritual e agora sabe, sente, por experiência pessoal,
que a força do Espírito é a única força real, verdadeira, porque duradoura e que está acima das circunstâncias. Enquanto o ser, enquanto as criaturas não desenvolverem a consciência de quem efetivamente são, elas continuarão reféns de suas emoções primárias, impulsivas, descontroladas. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual, ou seja, que não perceberam que são, em verdade, espíritos, recorrem à violência para conseguirem os seus fins. Os irracionais, os animais, portanto, só conhecem a violência material, a violência física. O homem, porém, depois de algum desenvolvimento, de alguma evolução, encontrando-se agora intelectualizado, descobriu outro tipo de violência muito mais eficiente, que é a violência mental. Violência mental esta que entre nós adquire muitos nomes. Diremos hoje, à luz do Evangelho, que violência não é somente aquela manifestação física, bruta, brutal, a sagacidade, a malícia, a astúcia. Muitas vezes a violência vai se manifestar através da política, do comércio, da indústria, da diplomacia, da exploração, da insolência, da impertinência, da tirania, da ditadura, da violência doméstica, psicológica, que um ser exerce sobre outro. No fundo, porém, todas estas manifestações de violência apresentam uma característica comum: é a inteligência se servindo de certos estratagemas, de certos esquemas para atingir os seus fins. À luz do Evangelho, podemos afirmar que todo prejuízo que causamos a alguém é uma violência. Toda manifestação de egoísmo é uma violência. A falta do necessário para alguém é uma violência. E se considerarmos que no mundo há centenas de milhões de irmãos nossos que passam fome e sede, desemprego e outras carências mais, podemos afirmar que todos estes estão sendo vítimas da violência, porque toda injustiça é uma violência. E como diz o filósofo, escritor Huberto Roden, todos esses tipos de violência pertencem
ao plano horizontal das quantidades que não são reais, mas ilusórias. O homem profano não tem olhos assaz apurados para ver que tudo quanto o homem tem na zona dos objetos não é decisivo para a sua verdadeira realização e felicidade. Diz ele, decisivo é somente aquilo que ele é no plano vertical. Esse seu verdadeiro ser, porém, não pode ser realizado por nenhuma espécie de violência que é do mundo das quantidades, mas tão somente pela mansidão, que é o característico do mundo da qualidade, do qual faz parte integrante o nosso ser. Enquanto a criatura estiver ocupada, preocupada em conquistar coisas exteriores, fora de si, enquanto o foco for o ter, com a criatura centrada na horizontalidade da vida, preocupada em aumentar quantitativamente os seus bens, ela estará vulnerável às emoções inferiores, podendo escolher a violência a qualquer momento, seja a violência física, a violência psicológica, a violência mental, intelectual, a expressar-se, como já dissemos, na sagacidade, na astúcia, na mentira, na malícia, na ditadura, na tirania e em outras modalidades mais. O Evangelho nos propõe que não tenhamos apenas uma calma aparente, uma serenidade aparente. O Evangelho nos propõe e nos auxilia a conquistar, no plano da verticalidade do espírito imortal, esta calma, filha da segurança íntima, esta serenidade, filha da fé que espera enquanto trabalha. Vemos pelo Evangelho que não basta não matar, não eliminar a vida física de alguém. Toda e qualquer expressão descortês, qualquer palavra pode, a depender da intenção com que se coloca, transformar-se em uma violência que devemos trabalhar no sentido de ir eliminando de nossos hábitos ainda enfermiços. Allan Kardec, estudando o tema, como vemos no número 4, nos diz: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, escreve Kardec, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo
e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E Allan Kardec nos apresenta 4 razões pelas quais devemos ir nos esforçando por eliminar as expressões injuriosas, ofensivas, agressivas, indelicadas, grosseiras. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E Kardec responde a esta indagação: é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Vivemos em sociedade e Deus permitiu-nos a fala, a possibilidade da comunicação verbal, para que este recurso fosse utilizado com proveito no crescimento nosso e das demais criaturas. Fomos feitos para vivermos em comunidade, através desta interdependência que caracteriza o nosso modo de viver. Somos dependentes uns dos outros. Nenhuma criatura é autossuficiente, é capaz de gerir, de administrar toda a sua vida de maneira completamente autônoma, independente, sem que as demais criaturas tenham que cooperar com ela e vice-versa, nesta reciprocidade que caracteriza a vida em sociedade. Ora, como entendermos, como estabelecermos uma relação de respeito, de união, de concórdia, de entendimento, de compreensão, de tolerância, de paciência, de carinho, de ternura, de brandura, de afabilidade e de outros estados espirituais nobres, se não vigiarmos o falar, o modo de falar, o conteúdo da nossa fala. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E esta brandura e esta pacificação podem se iniciar de muitos modos, como veremos no estudo do capítulo 9 do Evangelho. Mas podemos iniciar pelo silêncio, a fim de que controlemos a língua e não nos tornemos depois escravos das palavras infelizes que venhamos a pronunciar.
como complementação para os nossos estudos, recordo 2 capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier. O primeiro capítulo, o 25, tende calma. E Emmanuel se baseia naquela passagem da multiplicação dos pães, quando Jesus colocou ordem, mandando que todos os homens, mulheres, crianças que ali se encontravam se assentassem. A ordem é um dos requisitos para que alcancemos a calma. Se a nossa vida não for organizada, se não tivermos uma agenda, um esquema, um roteiro para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida, se não sabemos como começamos uma tarefa, como desenvolvemos a tarefa, não saberemos como concluí-la. Precisamos, pois, estabelecer ordem na nossa vida, compreendendo que há tempo para tudo e que tudo a seu tempo, sem que isto seja um jogo de palavras. Há tempo para tudo e tudo a seu tempo, para que não nos perturbemos, não perturbemos a nossa agenda e não perturbemos a agenda das demais pessoas. O outro capítulo do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, 32. Nuvens, o título deste capítulo. E Emmanuel recorda Lucas, no seu capítulo 9, versículo 35, quando Jesus se encontrava no Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João, e ali realizou-se o fenômeno da transfiguração, com Moisés e Elias apresentando-se naquele encontro memorável. E narra Lucas que naquele momento saiu da nuvem uma voz que dizia: "Este é o meu amado filho, a ele ouvi." E Emmanuel nos recorda as dores, as lutas, as dificuldades, que são nuvens nas nossas vidas. E em razão do nosso pessimismo, da nossa desesperança, fixamo-nos nas nuvens, na parte escura, na parte sombria das ocorrências, sem nos darmos contas, muitas vezes, que Deus está agindo, Deus está atuando em nossas vidas através destas nuvens que chegam e passam. Emmanuel assim se expressa: o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das lutas que lhes surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores
da luta planetária contém esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, o tema injúrias e violências, aqui estudado com objetividade, mas com o carinho de sempre. A todos os nossos amigos presentes, conectados e que se irão conectando, o meu abraço com votos de muita paz em Cristo Jesus.